Imagine que você está no hotel e percebe que esqueceu sua escova de dentes. Você prontamente liga para a recepcionista e pede uma escova. Minutos depois, a campanha toca e quando você abre, vê que quem está com sua escova é um robô. Qual seria a sua reação? Sentiria medo? Surpresa? Fecharia a porta na hora ou conversaria com o robô? Os fundadores do robô de serviços hoteleiros Relay iriam começar as operações no hotel dentro de um mês e tinham grandes dúvidas sobre qual seria a reação das pessoas ao ver este robô. Se eles decepcionassem ou assustassem as pessoas, seriam meses de dinheiro e trabalho jogados fora. Eles sabiam que não podiam correr esse risco. Por isso, usaram o método Sprint para descobrir em 5 dias qual seria a reação das pessoas com o robô. Alguns meses depois, o robô estava na capa de jornais e a equipe exausta com a quantidade de pedidos. Quem não gostaria de ver o futuro dos seus produtos e serviços o mais rápido possível, gastando o mínimo possível? Em ambientes de altíssima incerteza, o método Sprint cai como luva para startups e ideias inovadoras. Criado na Google pelo designer Jake Knapp e testado em mais de 100 startups no braço de investimento da Google, o Sprint foi criado para reduzir drasticamente o risco e a incerteza de negócios inovadores, ao cortar meses de discussão e desenvolvimento com a criação e teste de um protótipo clientes reais em apenas 5 dias. Parece mágica, não é? A maior premissa do Sprint é que não precisamos criar um MVP, um mínimo produto viável, ou programar por meses ou anos até quebrar a cara e perceber que a ideia era uma furada. Tenha um caminho mais curto e mais seguro, com a criação e teste de um protótipo real o suficiente para parecer real, que serve para testar somente as partes mais arriscadas de um negócio, aquelas que o matariam em 2 anos, não relacionadas a dinheiro se não forem pensadas já. Mas como o Sprint faz isso? Com uma equipe e um processo super estruturados que reduz discussões, promove a colaboração e potencializa a criatividade. O ideal é você pensar o sprint como um evento ou uma orquestra, com o maestro, o facilitador, os músicos, a equipe, o repertório, processos e atividades e todos os instrumentos, recursos e preparação. Tudo começa com a definição do desafio. Você deve ver com sua equipe se o problema ou a ideia a ser testada é boa o suficiente para parar sua equipe por 5 dias. Depois, você deve selecionar a equipe, trazendo até 7 especialistas de áreas diferentes, incluindo um especialista no consumidor, um especialista de marketing, um especialista em tecnologia e logística, um especialista em design, um especialista em finanças e um definidor, próprio gerente de produto ou CEO, fundamental para velocidade nas decisões em momentos de dúvida. Podemos agora começar o sprint? Não mesmo. Ainda falta um maestro dessa orquestra, o facilitador, que planeja e gerencia todo o trabalho, estimulando a colaboração e a criatividade, ajudando o time a eliminar distrações para avançar rápido. Com a equipe pronta, escolha um espaço com muitas paredes, estabeleça acordos como limites do uso do celular e explique muito bem para todos a jornada antes do sprint começar. Toda essa preparação parece muita coisa, e mas é fundamental para o sucesso do sprint, que começa na segunda-feira. No primeiro dia do sprint, o time vai planejar e definir o foco dos 5 dias. Tudo começa com um objetivo de longo prazo, uma visão otimista do produto ou serviço. Depois, anota-se as perguntas sprint, aquilo que impede essa visão de acontecer, que poderia matar o projeto. São 2 perguntas essenciais, pois numa sprint não dá para abraçar tudo, é preciso prototipar somente o que importa. Depois é feito um sequenciamento das principais etapas do produto e serviço, o desenho do mapa. De tarde, a equipe entrevista e aprende com especialistas, anotando seus insights como perguntas instigantes, começando com como poderíamos... ideia. Ao fim da segunda, as principais perguntas vão para o mapa, onde se define o alvo, a área mais importante do mapa e o foco da prototipação em toda a sprint. Na terça-feira é o dia da ideação. O dia começa com as demonstrações relâmpago. São insights vindos de outras ideias, soluções na internet que podem ser muito poderosos. A Blue Bottle Coffee, por exemplo, queria vender grãos de café na internet, mas não sabia como diferenciá-los nas fotos, pois eram todos parecidos. A inspiração veio de uma fábrica de chocolates que incluía uma roda comunicando os sabores, claro, frutado, forte, etc. Depois das inspirações, vem o processo de ideação. Ele é todo feito individualmente, pois somos mais criativos pensando sozinhos, e todo desenhado,
pois visualmente ideias ficam mais fáceis de se entender. Funciona assim. 1. Anotação. Todo mundo olha nas paredes, tudo o que foi feito e começa a anotar o que chamou a atenção, individualmente. 2. Ideias. As melhores ideias começam a surgir com pequenos rabiscos. 3. Crazy Eights. Com um papel A4 dividido ao meio 3 vezes, são feitas 8 versões diferentes da mesma ideia em 8 minutos. E por fim, 4. Esboço da solução. A sua melhor ideia sequenciada em 3 partes numa folha A4 sob a perspectiva do cliente. Eu sei, você ainda acredita que não sabe desenhar. Mas nessa parte, bonecos de palitinhos, setas, textos são o suficiente. O que importa é a sua ideia ser entendida sem qualquer explicação. As ideias são guardadas para na quarta-feira serem votadas. Neste dia, o processo é conduzido de forma super estruturada, reduzindo meses de discussão. Ninguém vende, nem sabe de quem é a ideia. Isso evita que você vote na ideia do Joãozinho, que é sempre o cara das ideias. Elas devem falar por si só. Tudo começa com as ideias na parede, como no mural. O time então vota silenciosamente, utilizando várias bolinhas de votação para fazer um mapa de calor, uma indicação das áreas e ideias mais quentes do grupo. O facilitador rapidamente apresenta as ideias, evidencia as partes mais votadas e tira dúvidas pontuais. O time então tem um único voto final, para ao fim o definidor entrar em ação e colocar o seu voto de Minerva na ideia ou parte da ideia que deve ser prototipada. Mas e se tiver mais de uma ideia campeã? O sprint sempre aconselha que você aproveite o processo para se arriscar. Aposte todas as fichas em uma ou crie 2 testes. No final, temos uma bela parede pintada com muitas ideias diferentes que vão ser aproveitadas no próximo passo, a criação do storyboard. O storyboard é uma história em quadrinhos que simula a jornada do cliente ao testar esse protótipo. O time começa com o fim, definindo como termina a experiência, depois vai para o começo, definindo como ele encontraria o protótipo na vida real, para então preencher as etapas do meio com tudo o que já fizeram até agora. Nesse momento, o definidor e o facilitador são fundamentais, pois vão surgir discussões, dúvidas, perfeccionismos e novas ideias que devem gentilmente ficar para depois. É importante reutilizar tudo o que já foi produzido até agora e colocar somente as partes fundamentais no storyboard, para na quinta o time se concentrar em apenas executar. Na quinta-feira, finalmente sabemos o que vai ser feito, mas ainda não sabemos como. O time começa então definindo qual será a ferramenta para a prototipação. O protótipo é uma versão descartável, não precisa ser complexa. Um simples PowerPoint ou Keynote podem simular muito bem telas de um site, aplicativo ou software, mesmo sem programação. Um vídeo ou roteiro com sua própria equipe, como atores, pode simular serviços. E uma impressora 3D pode ser o caminho para algum protótipo físico. O que importa aqui é criar um protótipo real o suficiente para parecer real, valendo muito fingimento e improviso. O aplicativo de comunicação Slack, por exemplo, criou bots que respondiam às pessoas, quando na verdade esses bots eram a própria equipe atrás da telinha. Veja que o objetivo do protótipo é trazer insights sobre as maiores dúvidas de segunda-feira, aquelas que matariam a ideia. Nesse dia, a equipe então se divide muito bem. Coletores de imagens, escritores, o designer para criar o protótipo, outro para garantir o bom sequenciamento das atividades e um entrevistador para o teste. Com os papéis bem definidos, o time passa o resto do dia somente executando, guiado pelo storyboard. Nesse meio tempo, o facilitador esperto já tem o roteiro de entrevista pronto. 5 pessoas convocadas para o teste na sexta-feira pela manhã. Essas pessoas são escolhidas cuidadosamente, pois devem ter o perfil desejado que usaria o protótipo. Finalmente chegamos ao tão esperado dia do teste. Na sexta-feira, a equipe vai testar e aprender se a ideia merece perseverar, continuar sua construção ou pivotar, mudar um pouco a direção com os aprendizados. É recomendado que tudo seja filmado e transmitido em tempo real para a equipe. O entrevistador deve deixar o entrevistado super confortável para agir espontaneamente, enquanto em outra sala, a equipe está vendo tudo, ao vivo, e anotando todas as reações e perguntas envolvidas. As principais perguntas da segunda-feira são acompanhadas com atenção. Será que ele vai entender aonde clicar? Será que ele vai captar os benefícios? Como ela vai se sentir? Tudo é anotado para, ao fim, a equipe discutir sobre o que deu certo e o que deu errado.
A ideia foi validada? Temos um negócio? Vale a pena seguir ou não? Mesmo se a sua ideia falhar, pense o quanto você economizou de tempo e dinheiro com uma ideia que você descobriu ser ruim. Não foram meses, mas dias. E esse é o principal valor do sprint, é trazer o futuro para o presente, junto com uma tonelada de aprendizados em 5 dias. O sprint mata os achismos e traz fatos, ajudando inovadores a navegarem no mar de incerteza com um pouquinho mais de segurança.